Olá, olá, querido líder, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre desafios na vida de um líder pastoral, na vida de um líder ministerial. É sobre esse assunto que eu quero falar um pouquinho com você hoje. Então vem comigo, porque esse assunto é topzera, ok? Bem, eu sou o pastor Júnior e trabalho com liderança pastoral e as suas equipes, no desenvolvimento de equipes de líderes. E eu quero compartilhar com você hoje algo mais do coração, não uma coisa tão técnica, mas eu quero compartilhar com você alguma coisa que retrata sobre a vida de um pastor, a vida de qualquer líder. Nós precisamos enfrentar desafios. Eu não sei como se encontra hoje o seu ministério, como se encontra hoje a sua liderança. Talvez você tenha tentado muitas coisas, feito muitas atividades e sem ter muitos resultados. Talvez tenha ficado a mesma coisa. Porém, nós não podemos ficar à mercê do estado que nós chamamos de inércia, né? Esperando que alguma coisa aconteça para que a gente se movimente. Um líder pastoral, um líder ministerial, um líder na igreja, ele precisa ter iniciativa, e essa iniciativa precisa ser intencional, voltada exatamente para o crescimento, para o desenvolvimento do reino de Deus e para a glória de Deus. Então, eu gosto muito de entender que existem tempos na nossa vida e a gente precisa aprender a ler os tempos. Inclusive, isso, eu olhando para os textos bíblicos, é fantástico, né? Como Deus, ele intervém, ele age da sua soberana vontade, seu soberano poder, ele intervém exatamente em momentos históricos poderosos em que a gente percebe a necessidade do tempo certo, né? Então Deus é fantástico porque ele sabe o time, né? Ele sabe o tempo certo em que ele entra para mudar as coisas. Um exemplo disso é quando você olha para Cristo, que a Bíblia diz exatamente vindo na plenitude dos tempos. Então, olha só que coisa interessante, na plenitude dos tempos, ele vem no tempo certo. Deus é fantástico. E ele nos ensina um princípio com isso, inclusive utilizo no meu método de ensino, método EVA, né, para os líderes. Eu baseio toda os meus treinamentos, o meu desenvolvimento como líder e o desenvolvimento das lideranças, de modo geral, através desse método EVA, que é um dos princípios do método EVA, que é a escuta inteligente. Eu aprendo isso com Jesus, vejo isso em Deus, sobre a percepção de forma inteligente do ambiente onde estamos, do lugar onde nos portamos, nas realidades em que estamos. A gente precisa saber ler isso, né? Ler os ambientes, ler as pessoas, ler os bastidores. E eu quero dizer para você algo muito importante. Você precisa aprender a ler o momento em que você está. A gente precisa aprender a ler o momento em que a cultura está. A gente tem que entender, porque quando a gente lê, a gente entende o que está acontecendo, nós podemos então agir na direção correta, não dando chute para um lado e para o outro. Então a gente precisa entender que desafios, eles devem vir a partir de uma leitura que nós temos do ambiente, do local, das pessoas, e de nós mesmos, né? Precisamos ter essa leitura dentro de nós e também externamente. E quando a gente percebe isso, a gente precisa então estabelecer desafios para que nós venhamos vencer, superar ou resolver circunstâncias ou problemas. No ministério nós precisamos desenvolver isso. A gente precisa ter uma ideia de crescimento contínuo, de avanço e de vitória em cima dessas circunstâncias. Então você que é pastor, você que é líder, eu quero dizer uma coisa, Deus às vezes ele pega e redireciona a gente, coloca uma crise para poder nós nos movimentarmos, tá? Preste atenção numa coisa. Isaías é um grande profeta de Deus, e ele já era profeta de Deus. Às vezes a gente vê lá na Bíblia um negocinho assim, o chamado do profeta. Não, ali não foi o chamado, ele já era profeta.
ele profetizava, e inclusive coisas duras para a casa de Israel. Ele já profetizava, era um profeta do templo, mas ele já profetizava. E olha que coisa interessante. Só que chega um momento na vida dele que aconteceu algo que foi uma tragédia dentro do contexto. O rei Uzias morreu. E quando o rei Uzias morreu, ele teve que ter um redirecionamento no ministério dele. E isso é interessante. Às vezes tem que vir algumas crises para quebrar com paradigmas antigos. Às vezes tem que vir com uma crise, como aconteceu com Isaías, onde o rei Uzias morreu. Isso foi decepcionante, foi duro, porém aconteceu um novo tempo na vida do profeta Isaías. E aí ele começou a ter uma nova experiência com Deus. Tá pegando essa chave aí, líder? Então eu quero dizer uma coisa para você: não sucumba, não esmoreça em meio às crises, em meio às dores, em meio a talvez a pancada que veio sobre você ou tem vindo. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo o seguinte: existe um propósito de Deus nas crises para te levar para um próximo patamar, um próximo nível, para que você tenha energia e superação em cima dessa circunstância e aprenda os mecanismos, aprenda coisas novas, para que você desenvolva e esse problema não se torne mais problema, porque problema só é problema quando eu não sei resolvê-lo. Então o que você vai fazer? A circunstância quando aparece, a dificuldade quando aparece, a crise quando aparece, pronto, você diz o seguinte: eu sou um líder, Deus me constituiu como liderança, então eu vou me desenvolver para vencer essa crise, eu vou buscar ajuda necessária, eu vou ter mentores, eu vou ter pessoas que me ajudem, conselhos, eu vou ter orientação, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou participar de treinamentos, eu vou participar de cursos. Eu só sei de uma coisa, que eu não vou sair o mesmo diante dessa circunstância. Então eu quero que você saia com isso aqui no teu radar, querido líder, saia no teu radar. Pastorzão, você que é líder da igreja, entenda isso. Não fique parado. Não fique... Provérbios 24:10 diz o seguinte: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então, é a ideia bíblica que eu e você não podemos sucumbir diante das circunstâncias. Sabe por quê? Porque assim como Pedro, que olhou para a força do vento e começou a afundar, quando ele também estava andando sobre as águas, estava vendo o milagre acontecer, ele, ao olhar a força do vento, ele começou a afundar. Mas nós temos uma bênção, nós temos a mão do Mestre, que se estende para nós e nos resgata. Líder, eu quero dar essa palavra do meu coração para você aqui. Um novo tempo vai vir sobre a tua vida. Um novo tempo vai vir sobre o teu ministério. Um novo tempo vai vir sobre a sua liderança. Para isso, você precisa tomar as atitudes certas de crescer, desenvolver, avançar e não olhar para trás. Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu quero que você guarde essa palavra aqui. Se você precisar de ajuda, eu quero ser essa pessoa para te ajudar, ser um suporte, para te ajudar de alguma maneira, em algum estágio da sua liderança. Eu posso ser um instrumento de Deus, que Deus tem colocado nessa geração para poder abençoar, assim como nós temos feito com vários pastores. Você pode ser também, e líderes também, você pode ser uma pessoa dessa que eu posso estar te ajudando, te acompanhando e vendo como nós podemos melhorar ainda mais o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Tá certo? Olha, se você gostou dessa palavra aqui do coração, nada técnico, mas de pastor para pastor, de líder para líder, eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém, dá um joinha aqui, dá um like, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, mas eu quero que você faça isso, tá bom? Saia daqui fortalecido, entendendo que Deus tem algo novo para você. Existem redirecionamentos e o mais importante, a gente está no centro da vontade de Deus, tá certo? Aqui embaixo tem um link onde você pode entrar e também verificar alguns treinamentos que podem te ajudar você a crescer e desenvolver e até mesmo solucionar problemas que talvez você não saiba resolver sozinho, mas temos aqui diversas maneiras de poder te ajudar nisso aí, tá bom? Olha, eu vou ficando por aqui. Um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.